Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje vou compartilhar com você as compras que eu fiz nesta semana de fundos imobiliários. Que, aliás, meus amigos, que momento histórico. Tá tudo muito bom para comprar, né? Tudo não, vamos falar, mas boa parte tá muito bom para comprar. Coisas boas e baratas, na verdade, né? E aí, meu amigo, eu queria ter mais dinheiro para comprar, só que eu queimei bastante do meu caixa, né? Tá tudo muito bacana, o cenário para comprar fundos imobiliários está interessante e eu enchi o meu carrinho, vou compartilhar com você. Mas eu quero também falar aqui sobre a questão da ansiedade, né? Eu fico muito ansioso num momento como esse, porque eu vejo todos os fundos imobiliários que eu namorei um tempo, bons fundos imobiliários de logística caindo 10%, bons fundos imobiliários de laje caindo 30%, fundo imobiliário de shopping center, aqueles super bem localizados com ótimos inquilinos, meu Deus, caindo 20, 30%. Aí eu fico doido, eu quero sair comprando tudo, mas claro que a gente tem que respeitar a nossa estratégia, os nossos percentuais, mas fato é que eu fico muito ansioso numa época como essa. Aliás, quero saber de você aí, você também fica ansioso, ansiosa, quando você vê os fundos imobiliários que você gosta caindo? Como é que você se sente nesse momento? Não dá vontade de sair comprando que nem um louco? Comenta aqui embaixo comigo se eu sou o único que sinto isso, ou enfim, se eu sou o único maluco. Maluco eu não diria, né? Porque eu atingi minha independência financeira e ajudo aqui milhares de pessoas todos os dias. Mas eu quero saber se você também tem essa ansiedade, como eu, tá bom? Agora, já saiba o seguinte, no final do vídeo eu vou compartilhar com você também o comprovante bancário, porque neste canal eu faço, mas eu comprovo. Não é igual outros por aí que falam que compram e, enfim, não mostram nada. Aqui a gente compra, a gente mostra comprovante. Eu abro minha carteira, abro corretora, enfim. Por isso que é importante também você já estar inscrito nesse canal. Se você não está inscrito ainda, vem aqui em cima, aperta o botãozinho de se inscrever e também ative o sininho. Tem um sininho ali, ativa ele em todas as notificações para que a gente possa estar sempre junto por aqui. Bom, eu tenho falado muito sobre a queda dos fundos imobiliários nas últimas semanas, fiz vários vídeos interessantes, aliás eu vou deixar um card aqui para você de um vídeo que eu fiz completaço falando por que os fundos imobiliários estão caindo, né, o que está acontecendo com o cenário brasileiro, economia aqui no Brasil, tá? Mas vamos lá, os pontos básicos aqui para eu não me estender muito. O que está acontecendo com os fundos imobiliários? O grande ponto, né, a grande questão que está derrubando os fundos imobiliários realmente é o aumento da taxa Selic. Não tenho a menor dúvida que é isso, tá? A gente está vendo uma alta na taxa Selic aqui no Brasil, que é o único remédio amargo, digamos assim, que o Banco Central tem para combater a inflação, né? A inflação no Brasil saiu de controle, né? Ninguém esperava isso, a gente virou o ano de 2023 para 2024 com uma expectativa de queda na taxa de juros, o cenário inverteu, a gente está vendo o governo, enfim, né, problemas políticos, ruídos políticos, déficit fiscal que não está batendo, o governo gasta demais, não está conseguindo cumprir as metas fiscais, tá? Então tudo isso é ruim, né, para a inflação no caso. E aí o único remédio amargo que tem é subir taxa de juros. Mas quando você sobe a taxa de juros, né, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o quê? A gente esfria o mercado, tá? Porque as empresas tendem a contratar menos pessoas, as empresas tendem a ficar mais medrosas com juros altos, porque elas ficam o quê? Com receio de pegar um empréstimo muito mais caro. Quando a taxa de juros sobe a taxa Selic, os empréstimos ficam mais caros junto aos bancos, tá? E aí o que acontece? Né, as grandes empresas e as pequenas, médias, não importa, elas esperam um cenário melhor para poder fazer investimentos porque vão precisar do crédito. Nesse momento o crédito está mais caro. Consequentemente, essas empresas tendem a alugar menos salas comerciais, né, a contratar menos funcionários. E aí na ponta final, os fundos imobiliários são muito atingidos. Por quê? Fundo imobiliário de laje. A gente tem um aumento da vacância, né? Menos empresas contratando ali escritórios comerciais, porque não precisam contratar tanta gente para fazer novos projetos, por exemplo. Nós temos aí os fundos imobiliários de shopping também sofrendo bastante, porque as pessoas não são contratadas, tem menos geração de emprego, ou porventura as pessoas perdem os seus empregos, e aí elas não vão no shopping, não vão gastar, não vão consumir, né? Enfim, e aí os lojistas dos shoppings têm que porventura ou fechar sua loja, ou renegociar, pedir um desconto no aluguel, e aí em contrapartida o fundo imobiliário de shopping ele tem uma menor receita, paga menos dividendos, né? E quem sofre são aí os cotistas. Isso pode acontecer como pode não acontecer. A gente vai ver na prática, isso eu vou te ensinar como você vai ver isso, tá? Mas fato é que a taxa Selic em alta, a gente tem o quê? Muitos investidores migrando da renda variável para a renda fixa, porque nesse momento, como eu expliquei para você, os empréstimos estão mais caros, né? Quando, enfim, eu sou um lojista, vou lá contratar um empréstimo junto ao Bradesco, eu vou pagar mais caro nesse juro, então eu fico meio tímido. Só que quem tem dinheiro também pensa o seguinte, opa,
eu vou investir num CDB, vou investir numa LCI e LCA, não importa, tá? Só que eu também quero receber mais por isso, né? Claro que o empréstimo para o banco é muito mais caro. O banco te cobra hoje 3% ao mês e te paga 1%, tá? Isso é normal, é assim que os bancos ganham dinheiro. Mas nesse momento, você tem condição de emprestar o seu dinheiro para instituições financeiras através de um CDB, por exemplo, e recebendo um juro maior. Então, o que o investidor pensa, né? Principalmente aqueles mais iniciantes, que às vezes não têm uma visão de longo prazo, não conseguem identificar oportunidades em fundos imobiliários, eles pensam o seguinte: opa, eu vou ficar aqui no fundo imobiliário correndo um certo risco, ou vou para renda fixa. E aí, muitas vezes, entra em ação aquele gerente de banco, aquele assessor de corretora, que liga lá pro seu cliente: ô João, vem para renda fixa, sai do fundo imobiliário, cara, tá caindo tudo aí. Né? Aí o João vai lá, sai numa oportunidade que na verdade deveria estar comprando, não vendendo, tá? E aí vai migrar para a renda fixa, muitas vezes pagando comissionamento aí para o gerente ou para os assessores de investimento, tá? Isso pode acontecer, não vou generalizar, mas fato é que pode acontecer. Bom, dito isso, muitos investidores migrando da renda variável para a renda fixa acabaram pressionando aí os fundos imobiliários para baixo e aí abriu oportunidade para eu, você, enfim, para quem gosta de comprar bons fundos imobiliários baratos. E para você não fazer esse jogo, né, o jogo errado e tal, enfim, eu até te convido já a conhecer o meu curso, o MPI, tá? Que, enfim, vai te ajudar a analisar ações e renda fixa, fundos imobiliários e renda fixa. Eu criei 2, na verdade, separei eles, tá? Porque fica mais barato para você conseguir comprar e também mais direto. Pô, eu quero só aprender ações nesse momento, André. Vai levar renda fixa de bônus. Não, eu quero aprender só fundos imobiliários. Pode levar só fundos imobiliários e leva a renda fixa aí junto, tá? São aulas práticas, você vai aprender comigo a montar uma estratégia, a definir uma estratégia, enfim, bem legal, tá? O precinho tá muito bacana, muito menor do que um salário mínimo, o preço, tá certo? Eu vou deixar aqui o link pra você aqui na descrição do vídeo. Você tem 7 dias pra conhecer. Se você não gostar do curso, eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta. Mas voltando aqui pro nosso vídeo, e algo que a gente tem que acrescentar também aqui é a questão, né, da economia, da política tá meio bagunçado. Então o que acontece? O mercado, ele precifica o quê? Os juros futuros estão em alta. Mas como é que tá aqui o cenário político? Como é que tá o ruído fiscal? Isso tudo também leva o mercado a ficar mais inseguro. Muitas pessoas acabam procurando a renda fixa como aquela ilha segura e tudo mais. Só que esquecem que, por exemplo, fundos imobiliários e as ações também, nesse momento, estão muito atrativas. E para quem gosta de dividendos, poxa, os fundos imobiliários pagam todo mês bonitinho aí dividendos na sua conta. Mas vamos lá, você está aqui porque você quer saber realmente o que eu comprei nessa última semana, né? E o primeiro fundo imobiliário que eu vou compartilhar com você que eu comprei recentemente é o TRXF11, um ótimo fundo imobiliário. Ele tem lojas enormes que ele vai alugar para empresas aí do varejo, tá? Por exemplo, Magazine Luiza, você tem Pernambucanas. Essas empresas, elas são diretamente do varejo, elas precisam de um espaço muito grande para alocar todos os seus produtos para os seus clientes irem visitar a sua loja, tá? E aí o TRXF11, ele tem muitos imóveis assim alugados para empresas do varejo, tá? São contratos longos, são imóveis de qualidade, tá? O TRXF11 é um belo fundo imobiliário de renda urbana. Ele é um fundo imobiliário de tijolo que investe em imóveis físicos. E só nesse ano, ele caiu 6,84%. Tá? Abrindo boas oportunidades, na minha opinião, até porque o TRXF11 ele estava negociado um pouco caro aí nos últimos meses e agora ele entrou num preço bem atrativo, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica que eu puxei na relação de investidores, né, do TRXF11. Olha lá, são 53 imóveis hoje no fundo, 16 inquilinos, tá? E olha a vacância, eu quero que você preste atenção nessa vacância. Vacância física 0%, vacância financeira 0%. O que significa? O TRXF11 tem 53 imóveis, 16 inquilinos e tem 0 imóveis para alugar, porque todos estão alugados. Então o que me mostra? Que é um fundo imobiliário muito bem gerido, com muitos imóveis, mas todos alugados, com contratos de longo prazo, muito bem administrado. Tá? É um baita de um fundo imobiliário, eu gosto muito do TRXF11. Só quero reforçar aqui com vocês que eu não estou fazendo recomendação de investimento, tá? Essas são as minhas compras, por isso que é importante você estudar, entender, ter uma estratégia bem, né, desenvolvida. E aí te convido novamente a conhecer o meu curso, tá aqui embaixo no link na descrição. Mas enfim, eu estou compartilhando com você uma estratégia, um estudo meu, tá certo? Você também precisa estudar para entender o que você está fazendo. Bom, mas vamos lá. O TRXF11 hoje, cada cota deveria estar valendo R$ 104,60. A gente tem a oportunidade de comprar hoje a R$ 102,78. O PVP do fundo hoje está em 0,98. Que nada mais é do que o preço sobre o valor patrimonial, que é o valor da cota R$ 102,78, dividido pelo valor patrimonial por cota, R$ 104,60, vai entregar aqui um valor de 0,98, que significa o quê? Abaixo de 1, eu estou comprando hoje no mercado
a cota do TXF11 mais barata do que ele deveria valer, do que realmente vale o seu patrimônio, tá? Sendo que o valor patrimonial do fundo hoje está em 2,10 bilhão de reais, tá certo? Agora, mas por que o TXF11 vem caindo se ele tem ótimas lojas, um espaço maravilhoso, bons inquilinos? Então vamos lá. Novamente a gente vai pegar como gancho aqui a questão da taxa Selic, tá? A taxa Selic subiu porque a inflação está em alta, tá certo? E aí a gente tem que lembrar novamente, os investidores da renda variável migrando para a renda fixa força o mercado como um todo para baixo. O TXF11 também sofreu com essa oscilação, mas não foi apenas isso. A taxa Selic em alta e a inflação em alta bate diretamente no setor de varejo. A gente vai ver aqui quem são os principais inquilinos do TXF11. Mas o que o mercado entende? Opa, os principais inquilinos do TXF11 estão ligados ao varejo? Será que com uma taxa Selic mais alta, as pessoas comprando menos nas lojas, será que eles vão conseguir pagar esse aluguel em dia? Bom, e aí o mercado já puxa um pouco mais para baixo aí as cotas do TXF11 também, analisando aqui que ele pode ter uma certa dificuldade quanto aos seus dividendos, mas nós vamos olhar aqui o que está acontecendo, tá? Mas vamos lá, eu separei aqui a listagem de imóveis por estado, olha, são 26 lojas comerciais hoje aqui em São Paulo, 6 em Goiás, 5 em Pernambuco e aí bem distribuído pelo Brasil, tá? São vários imóveis, mas muito bem distribuídos geograficamente. E quem são os principais inquilinos do TXF11 hoje? Nós temos aí o Grupo Pão de Açúcar, que é uma rede de supermercados muito bem conceituada, tem inclusive ações na Bolsa de Valores, é uma empresa sólida, tá? Na segunda posição nós temos aí Lojas Americanas, que aí recentemente passou por problemas, fraude no balanço, é uma empresa do varejo também, que está aí em processo de recuperação. Na terceira posição nós temos a Magazine Luiza, creio eu que você conhece, uma empresa também muito ligada ao varejo. Nós temos as Lojas Pernambucanas também, que é uma empresa, né, do varejo, muito ligado também a eletrodomésticos, vestuário, mas é uma empresa muito antiga, de tradição também, tá? E realmente as empresas não vêm trazendo problemas hoje aqui para o cenário do TXF11, essas empresas no geral, tá bom? Agora vamos dar uma olhada nos dividendos do TXF11, vamos ver se porventura caíram aí quanto aos seus pagamentos, né? Nos últimos 5 anos, o fundo pagou uma média de 10,84% e atualmente 11,52%. Vamos dar uma olhada agora também nos valores em reais, né? Vamos dar uma olhada o que aconteceu aqui, vamos ver. Olha lá, o primeiro pagamento do ano foi dia 15 de janeiro de 2024, um valor de R$ 1,70. Mas aí você tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque acontece o seguinte, vários fundos imobiliários, eles pagam também dividendos atípicos, tá? Bem acima do normal. Porque o gestor quer limpar o caixa, ter algum residual, enfim. E aí, porventura, geralmente em janeiro e em julho, tá? Você pode ver pagamentos maiores em determinados fundos imobiliários, como no TXF11. Então, olha lá, janeiro a gente teve o pagamento de R$ 1,70, em julho o pagamento de R$ 1,05. Mas nos outros meses a gente vê que está normal. Na verdade, ó, em fevereiro 90 centavos por cota, em outubro veio até maior, 93 centavos. Então, até o momento, tá, a gente não teve uma redução no pagamento de dividendos do TXF11. O que me leva a crer então? A vacância está zerada, os dividendos não caíram, pelo contrário, subiram, os imóveis são muito bem localizados, uma ótima administração. Essa queda no valor do TXF11 me faz crer que eu posso comprar tranquilamente, que é uma oportunidade de mercado, tá certo? Mas agora vamos falar do segundo fundo imobiliário, que é o HGRU11. Ele que é muito similar ao TXF11, também trabalha aí com lojistas de vestuários, também são imóveis de renda urbana, essas grandes lojas locadas para empresas do varejo. O HGRU11 também tem vários imóveis, tá certo? E ele inclusive caiu 11,84%, caiu mais que o TXF11 em 2024. Vamos entender o que está acontecendo com esse fundo. O valor patrimonial por cota está em R$ 125,56. A gente tem a oportunidade de comprar ele hoje a R$ 121,64. Um PVP, como eu expliquei, né, o valor da cota dividido pelo valor patrimonial, 0,97, abaixo de 1, está mais barato do que realmente vale, tá? Para um patrimônio de 2,3 bilhão de reais. Bom, vamos dar uma olhada aqui no relacionamento do investidor do HGRU11, e olha que interessante, a vacância física também vem mantendo 1% há muito tempo, o que me mostra o quê? De 100% de todas as lojas, apenas 1% está disponível para locação, e são vários imóveis. Então, me mostra que a gestão e os imóveis estão indo muito bem, tá? Olha aqui, ó. Inclusive, a gente tem aqui o vencimento dos contratos, a maior parte para depois de 2028. E isso traz uma grande segurança também para nós cotistas, sabendo que os contratos vão vencer muito para frente do que 2024, né? A maior parte, 92%, vai vencer pós 2028. Os principais locatários, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o Carrefour com 35,5%,
Aí o Dux, que é uma empresa de educação, 19,4%, Pernambucanas com 17%, nós temos aqui outros de 11,8%, a Ânima também com 9,78% e a DMA aqui 6,44%. Tá certo? Bom, então vamos ver aqui, ó, por que o HGR11 está caindo, né? E aí a gente vai entrar em regras parecidas com o TXF11. A questão do aumento da taxa Selic, que é o grande vilão aí dos fundos imobiliários no momento, levam investidores da renda variável para a renda fixa, forçando toda a classe para baixo. Ok, mas também a taxa Selic em alta e inflação em alta, a gente tem uma economia enfraquecida que bate diretamente aqui no setor varejista, que são os principais inquilinos do HGR11. E aí o mercado fica com uma pulga atrás da orelha se algum desses inquilinos pode trazer algum tipo de problema, algum tipo de calote, e realmente forçou o preço para baixo, né? Trazendo até mais inquilinos aqui do HGR11, nós temos também o Grupo Pão de Açúcar, o Açaí Atacadista, que é uma bela empresa também do setor de varejo. Aí nós temos Pernambucanas, como nós falamos, o Grupo Big, que é a antiga Walmart, que hoje é do Grupo Carrefour, que nós já falamos, Lojas Renner, que também é um inquilino muito forte, inclusive também tem ações na Bolsa de Valores, e a Lojas Renner é uma empresa com balanço redondinho. Te convido a estudar sobre Lojas Renner, porque é uma empresa do varejo vestuário, mas que está com balanço redondinho. Ainda temos também a Seconsud, que é uma das maiores varejistas da América Latina. Então tem vários inquilinos, vários imóveis também bem distribuídos aqui para o HGR11, né? Não vejo nenhum tipo de problema em relação aos imóveis, localização ou inquilinos nesse momento. E uma informação importante aqui para vocês é que tanto o HGR11 como o TRXF11, eles têm contratos atípicos, né? São contratos de longo prazo. O HGR11 também está muito protegido, porque os contratos têm um vencimento longo, tá? E aí isso garante o quê? Uma previsibilidade de receita para nós, cotistas do fundo imobiliário, tá? Olhando aqui os imóveis do HGR11, são 46 em São Paulo, 10 no Paraná, 9 em Minas Gerais, aí Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia fecham com um cada aqui. Vamos dar uma olhada nos dividendos do HGR11. Bom, atualmente ele pagou 9,94%, tá? E nos últimos 5 anos ele pagou 9,52%. E aí eu também quero frisar com vocês uma questão, né? Muitas pessoas vão falar, nossa, mas está pagando 10% aqui ao ano, sendo que na renda fixa hoje eu estou recebendo 12, 13% num pré-fixado. Tá certo, meu amigo? Não pode comparar renda variável com renda fixa, tá certo? Mas vamos fazer esse tipo de comparação então, já que você está entrando nesse mérito. A renda fixa tá te pagando 12%? Beleza, tá certo? Só que você tem que descontar o quê? O imposto de renda. Geralmente você vai pegar esse produto com vencimento de 3, 4 anos, você só vai pegar esse dinheiro lá no final do vencimento, tá certo? E vamos colocar o imposto então de 15%, acima de 2 anos. Se for antes, pode ter até mais imposto de renda, tá? Seguindo a tabela regressiva dos produtos de renda fixa. Mas vamos lá. Então, você pegou um CDB de 2, 3 anos a 12% ao ano, tá? Nós vamos descontar a inflação, tem que descontar. Então você vai ter 11, 10, 9, 8, 7% ao ano aí descontando a inflação. Só que você ainda tem que descontar também o imposto de renda sobre o lucro que você teve em cima dos 12%, tá? Então vai cair aí para uns 5, 6% de retorno real, tá certo? Aqui você tem aqui muito mais. Tá claro, você tem o risco da renda variável, as cotas podem cair, podem subir, tá bom? Mas bons fundos imobiliários no longo prazo, e por isso que é importante saber o momento de compra, eles vão se valorizar aí ao passar dos anos, tá bom? Então olha aqui, ó, atualmente pagou 9,94%, nos últimos 5 anos 9,52%, isento de imposto de renda, porque os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Tá? Bom, vamos seguir aqui para os valores em reais. Como eu falei, em janeiro e em julho, geralmente, alguns fundos imobiliários eles pagam a mais para limpar o caixa ali e tal. Aqui em janeiro de 2024, cada cotista recebeu R$ 2,30 por cota, tá? Mas vamos seguir de fevereiro então. 85 centavos por cota, né? Aqui em julho, como eu falei, também pagou um pouco a mais, mesmo esquema de janeiro, mas ele segue pagando 85 centavos. Não vejo uma queda aqui no pagamento de dividendos do HGRU11 também. E a vacância hoje do HGR11 também é muito baixa, igual o TXF11. São vários imóveis, mas como os contratos são atípicos de longo prazo, a gestão ela consegue o quê? Trabalhar muito bem essa estratégia. 1% hoje de vacância, né, com um dividendo seguindo em linha. Bom, isso só me leva a crer que o HGR11 também hoje é uma boa oportunidade, por isso que eu fiz compras, tá? No final do vídeo eu vou mostrar para vocês o comprovante bancário e quanto que eu investi. Mas antes de falar que o terceiro fundo imobiliário que eu comprei, um fundo imobiliário de papel, que eu tava namorando há um bom tempo, chegou num preço atrativo, já faz o seguinte, aperta o botãozinho de curtir que tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a manter esse canal para você, tá? Me ajuda demais mesmo. Aperta o botãozinho de curtir que me ajuda demais. Mas vamos lá, vamos falar de uma ótima gestora agora que é o Grupo Quineia. E eles têm alguns fundos imobiliários de excelente qualidade,
Um deles é o KNSC11, que eu já venho namorando há um tempo, eu já tenho em carteira, mas eu não conseguia mais comprar porque ele estava caro. Mas agora ele voltou a ficar com preço atrativo. Tá? R$ 8,98 é o valor que ele está custando hoje por cota, e nesse ano ele caiu 0,99%, menos de 1, tá? Só que detalhe, olha o que aconteceu aqui, ó, nos últimos dias, né? Ele chegou a ser cotado agora, no final de setembro, começo de outubro, né, a R$ 9,30, veio para R$ 8,98. Bom, caiu 6, 7%, o que já me deixou aqui entrar nele. Comprei, tá? Então o valor patrimonial por cota hoje tá em R$ 9,00, o valor da cota tá em R$ 8,99. Ele tá no preço justo. Tanto é que o PVP está exatamente em 1. Tá? Lembrando que o PVP é o valor da cota dividido pelo valor patrimonial. Bom, o valor patrimonial do fundo hoje está em 1,19 bilhão de reais. E aí você vai me perguntar, mas por que o KNSC então caiu nos últimos dias? Novamente, curva futura de juros em alta. Pode ser que a Selic tenha que subir mais ainda do que o esperado. Tá? A gente está vendo aqui um barulho, um ruído político, né? O déficit fiscal, as coisas não estão entrando, a inflação está descontrolada, o governo está gastando mais do que deve. E aí, meus amigos, a gente tem aí a curva futura de juros da Selic em alta. Tá? Consequentemente, novamente, sendo repetitivo, os investidores de renda variável migrando para renda fixa puxou a classe para baixo, veio junto também o KNSC. Porque o cara pensa o seguinte, pô, eu vou receber aqui 11, 12% no KNSC, né, lembrando que é isento de imposto de renda, mas talvez é mais fácil, mais seguro eu receber aqui uns 12% num CDB. Aí ele tem que fazer a conta novamente, tem que descontar a inflação, imposto de renda, tá? Só que muitas pessoas não sabem fazer esse tipo de conta e aí acabam fazendo essa troca, tá certo? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos do KNSC 11. Atualmente ele pagou 11,11%, sendo que na média dos últimos 5 anos ele pagou 11,16%. Tá? Olhando aqui em reais, vamos dar uma olhada. Olha lá, ele virou o ano aqui ó, em janeiro pagando 0,07 centavos, tá? Depois subiu para 0,08, 0,09 e aí ainda segue pagando 0,09. Então, de janeiro para cá, subiu os dividendos, até porque subiu a inflação, subiu também a taxa Selic, e o KNSC 11, como ele investe em CRIs atrelados à inflação, atrelados aqui aos pré-fixados, tá certo? E, enfim, ele vai também acompanhar essa alta de juros e vai acabar pagando mais dividendos, tá bom? Mas agora vamos falar dos fundos imobiliários de logística. Eles que estão sofrendo também, porém menos do que lajes comerciais e shoppings, porque o galpão logístico ele não está tão voltado para a economia, ele não está tão ligado à economia como os fundos imobiliários de laje e shopping. Por quê? A população com menos dinheiro, né, vai acabar frequentando menos shopping. As empresas com menos dinheiro vão acabar também alugando menos escritórios. Mas os galpões, aquelas empresas que alugam galpões, elas têm dificuldade de sair de um galpão e ir para um outro. Não é tão fácil assim. É uma estrutura muito grande, é uma logística muito grande, tá? E elas precisam desses galpões, as grandes varejistas, principalmente quem trabalha muito forte hoje no setor online. Vamos falar aqui então do primeiro fundo imobiliário que eu comprei de logística, que é o BTLG11. E só nesse ano ele caiu 6,7%. Cada cota custando em torno de R$ 96 aqui. Vamos dar uma olhada. O valor patrimonial por cota está em R$ 104,57, mas hoje está custando R$ 96. Tá? O PVP, como eu expliquei já para vocês, preço sobre valor patrimonial 0,93, me mostra que ele está mais barato do que deveria estar valendo. Uma oportunidade nesse momento. Valor patrimonial do fundo de 4,5 bilhão de reais. Tá? E por que ele caiu então, André? Já que os fundos de galpões não estão tão ligados à economia como o fundo de lajes shopping, como você falou. Bom, o BTLG11 ele vem caindo justamente porque taxa Selic subiu, investidores da renda variável migraram para a renda fixa, forçando a classe toda. O BTLG11 não foi diferente, tá? Então, realmente, ele também acabou cedendo e acabou caindo um pouco. E como os inquilinos também do setor de logística, dos galpões logísticas, também muitos são varejistas e podem sofrer, né, com a questão de uma Selic em alta, juros em alta, pessoas consumindo menos, fica aquela dúvida se algum varejista pode vir a quebrar. A gente viu recentemente aí aquela empresa de mercados, o Dia, passou muita dificuldade, também afetou alguns fundos imobiliários específicos de logística que tinham galpões locados para o grupo Dia. Então fica aquela pulga atrás da orelha. Será que vai acontecer um novo caso, um novo calote? Pode aumentar a vacância? Então nesse momento aí o mercado acaba ficando com essa dúvida, tá? Agora, olhando aqui os dividendos pagos do BTLG11, nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 8,7% e atualmente 9,54%, que é excelente, tá certo? Imagina você, né, eu, André, vou lá, eu decido comprar um galpão. Primeiro, um galpão é muito caro.
eu vou ter que entrar com muito dinheiro, tá certo? Administrar um galpão é um saco. Correr atrás de um inquilino é um saco, já começa por aí. Mas vamos lá, vamos supor que eu tenho dinheiro, tô a fim de comprar, tô com tempo para administrar, vou lá comprei um galpão, tá? Geralmente você vai receber em torno de 0,5%, 0,6%. Aqui você vai estar recebendo 0,8%, 0,9%, por quê? A gente tem aí gestores que têm muito conhecimento de onde comprar esse galpão, para quem alugar, contratos específicos, então a gente já vai ganhar mais dividendo, tá certo? Vamos trazer um outro exemplo. Se eu fosse comprar esse imóvel e colocar ele para alugar, esse apartamento, geralmente o imóvel residencial vai te pagar 3, 4% ao ano, tá certo? Só que aqui você está recebendo 8, 9, então é muito mais. Então uma questão é você trabalhar o cenário ideal, tá? Claro, André, poxa, mas comprar imóvel vale a pena? Pô, se é para tua moradia, se é um sonho, você comprou uma oportunidade, pagou juros baixos, vale a pena, tá? Eu tô entrando em questão de investimento e dividendos aqui, que a meu ver os fundos imobiliários são melhores. Olhando aqui em reais os dividendos pagos, olha aqui, em janeiro de 2024 o fundo pagou 81 centavos, né, por cota, e depois ele veio aqui com um valor muito similar em todos os meses, 78 centavos por cota. Não vejo nenhum tipo de queda, nenhum tipo de susto, tá certo? E vamos dar uma olhada na listagem de imóveis do BTLG11. São 17 galpões em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. E quem são os principais inquilinos? Eu falei de varejistas, mas também o BTLG11 ele tem outros inquilinos muito bons que não entram no setor de varejo. Por exemplo, nós temos aqui a Ambev, que é uma das maiores empresas de bebidas da América Latina. Nós temos a Petrobras, que é uma empresa fantástica aqui do Brasil, ligada ao governo, traz poucos problemas aí em relação ao valor, né, de pagamento para o BTLG. A Tigre, que é uma líder no setor de tubos, conexões e materiais de construção. A BRF, que é uma das maiores empresas no setor de alimentos da América Latina. Nós temos a Colgate-Palmolive, que é uma empresa multinacional, não preciso nem falar a qualidade da Colgate-Palmolive. Nós temos a ZF, que também é uma multinacional alemã, que atua no setor automotivo. Nós temos a Prosegur, que é uma empresa aí líder na questão de segurança patrimonial. Então são várias empresas hoje que conseguem dar uma estabilidade para os cotistas do BTLG11, tá? Eu entrei aqui no relatório do BTLG11, lá na relação de investidores, e olha lá, hoje os contratos do BTLG11, 10% estão atrelados ao IGPM, 90% ao IPCA, tá? Os inquilinos por setor, nós temos 3% de papel e celulose, 3% do setor farmacêutico, 32% no setor de logística, 10% de alimentos e bebidas, 17% de e-commerce, 22% de outros e apenas 14% de varejo. Então me traz mais proteção também, porque nesse momento o varejo acaba sofrendo mais, tá? Bom, a gente também tem aqui, ó, a vacância do fundo é muito baixa, olha aqui, ó, 2% de todos os galpões do BTLG11, apenas 2% estão aqui livres para alugar e vem mantendo isso durante meses, tá certo? Então, me mostra que os imóveis também são muito bons e muito bem geridos, tá certo? Bom, mas vamos lá, né? O BTLG11 não me trouxe grandes problemas, arrisco a dizer que é uma grande oportunidade aqui também o BTLG11 estar abaixo do valor patrimonial, tá? Mas seguindo aqui, mais um fundo imobiliário de logística que eu comprei, que é o LVBI11, um fundo imobiliário também de grande qualidade, tá? Com ótimos imóveis. E hoje ele está custando cerca de R$105. O fundo caiu 10% nesse ano, caiu mais até do que a média dos bons fundos imobiliários de logística. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo então. Olha lá, o valor patrimonial por cota hoje está em R$ 124,60, o valor da cota está em R$ 105, também bem abaixo, um PVP de 0,85, né? E o valor patrimonial do fundo hoje está em 2 bilhões de reais. E aí vamos lá voltar à historinha da taxa Selic, né? Taxa Selic subiu, inflação em alta. Bom, primeiro passo, os investidores de renda variável migrando para renda fixa forçaram o preço dos fundos imobiliários para baixo num contexto geral, facilitando quem tem visão de longo prazo, quem tem estratégia como eu e você que está aqui assistindo esse vídeo para comprarmos bons fundos imobiliários. Até porque os dividendos eles são pagos pelo número de cotas e não pelo valor total. Então, quanto mais barato você paga numa cota de um bom fundo imobiliário, você está aumentando o seu percentual de dividendos, tá? Então, é bem interessante você ter esse pensamento também. Então, esse é o primeiro ponto que levou o LVBI para baixo, né? Mas também, como o BTLG é a mesma coisa, eles alugam também para varejistas e aí o mercado fica com aquele medo de, opa, como eu expliquei lá no BTLG11, no LVBI11 é a mesma coisa. Será que esses inquilinos podem trazer algum tipo de problema, dar algum calote e aí pode trazer algum problema? Não é o caso pelo que eu estou vendo aqui nos números, tá certo? Vamos dar uma olhada nos dividendos pagos pelo LVBI11. Atualmente ele pagou 10,21%, acima da média histórica, que foi nos últimos 5 anos 9%. Tá? Olhando aqui o valor em reais, vamos dar uma olhada.
virou o ano em 2024, em janeiro, pagou 90 centavos, né? E agora, tá, aqui nós achamos um ponto, ó, em outubro ele já pagou 83 centavos. Parece pouco, nossa André, 90 centavos por 83? Mas é uma queda aqui de quase 10%, 8, 9%, tá? Então, realmente, acredito que o LVBI11 teve uma queda mais acentuada nas últimas semanas porque pagou menos dividendos e isso mostra que poderia estar pagando menos dividendos nos próximos meses. Vamos acompanhar, tá certo? Mas eu gosto muito dos imóveis do LVBI e dos inquilinos, tá? Por isso que eu comprei, né? Agora vamos lá. O LVBI11 tem 6 galpões em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 no Paraná. Quem são os principais inquilinos hoje do LVBI11? Então nós temos a BRF, que também é uma das principais empresas da América Latina de alimentos. Nós temos a Ambev, que é uma empresa sensacional, uma das maiores distribuidoras de bebidas da América Latina. Nós temos a Centauro, que é a maior varejista de artigos esportivos da América Latina. Nós temos a Magazine Luiza, que está muito atrelada ao varejo, sim, mas é uma empresa sólida hoje no mercado. Nós temos a Log, que é uma empresa de logística e entregas, uma empresa fantástica aqui no Brasil. E nós temos a Clariant, que é uma multinacional suíça de produtos químicos, tá? Então, a gente tem uma parte de varejo, que acaba trazendo uma certa preocupação, mas nós temos outras empresas também mais sólidas, que acabam trazendo aí uma maior segurança para nós cotistas do LVBI11. Então, o único ponto que me deixou com a pulguinha atrás da orelha foi a questão do menor dividendo pago no último mês, tá? Vamos seguir acompanhando, mas acredito eu que o mercado se assustou devido a isso. Vamos falar agora do próximo fundo imobiliário que eu comprei, que é o XPML11. O melhor fundo imobiliário de shopping, na minha opinião, e é um setor que apanhou muito também, tá? Apesar que o XPML11, por ter uma extrema qualidade, ser de uma extrema qualidade, acabou apanhando menos. Caiu aqui 9,4% e está custando hoje uma cota R$ 105 aproximadamente. Mas está muito ligado à economia, com juros altos e inflação alta, o setor de shopping apanhou bastante. O valor patrimonial do XPML11 está em R$ 119,68, sendo que a gente pode comprar ele hoje por R$ 106, né? E eu já expliquei o que é o preço sobre valor patrimonial. Abaixo de 1 ele está mais barato do que deveria estar valendo. Olha lá, valor da cota R$ 106 dividido pelo valor patrimonial por cota de 119 deu 0,89, então está mais barato o valor da cota do que o valor patrimonial avaliado. O valor patrimonial do fundo XPML11 hoje está em 6,6 bilhão de reais, né? E aí a mesma questão, muito similar aos outros. Taxa Selic subiu. Investidores da renda variável migrando para a renda fixa puxa tudo para baixo, tá? Só que no caso dos shoppings, a taxa Selic em alta prejudica ainda mais, porque significa que menos pessoas vão estar indo às lojas comprar. Consequentemente, o mercado espera que o fundo imobiliário de shopping pode ter algum problema no aumento da vacância, ou seja, lojas fechando as portas, aumentando a vacância, né? Ou até uma questão de renegociação de contrato, que às vezes o lojista não está conseguindo pagar ali o aluguel e chama o fundo imobiliário para trocar uma ideia. Ô, Joãozinho, não estou conseguindo pagar esse aluguel. Vamos fazer uma renegociação? Pontualmente, digamos assim, o shopping pode acabar fazendo algum tipo de acordo, baixando o valor do contrato, tá certo? Pode acontecer. E aí, consequentemente, na ponta final, os cotistas do fundo imobiliário acabam recebendo menos aluguel. Mas vamos dar uma olhada a fundo aqui nos dividendos pagos do XPML11. Atualmente ele pagou 10,2%, sendo que nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 7,7%. Só que nós temos que descartar o ano de 2020 e 2021, porque foi um ano atípico, os shoppings ficaram fechados. Não dá pra gente comparar esses anos. Foi algo pontual que aconteceu no mundo, né? Só que olha lá, de 2021 da metade pra frente, olha como vem ali, ó, bem perene ali os pagamentos de dividendos do XP Malls, tá? Olhando aqui o valor em reais, olha lá. Virou o ano pagando aqui em janeiro de 2024 92 centavos e continua pagando 92 centavos. Então não teve queda no pagamento dos dividendos. Esse não é o motivo para justificar a queda do XPML11, tá? Olhando aqui os shoppings do XPML11, são 11 shoppings em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, e aí nós temos um shopping em Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, tá certo? E são ótimos shoppings também. Agora, quem são os principais inquilinos desses shoppings? São os grandes players que estão dentro dos shoppings, tá certo? Aí nós vamos falar de Lojas Renner, já falamos nesse vídeo que Lojas Renner é uma empresa muito sólida, nós temos o Cinemark, e aí eu fico com o pé atrás do Cinemark. Por quê? Eu acredito que cada vez menos, né, na verdade cada vez mais, as pessoas estão indo menos aos shoppings para frequentar o cinema. Aliás, quero saber de você, já comenta aqui embaixo comigo. Você tem ido ao cinema? Você conhece pessoas que estão indo ao cinema frequentemente? Como na minha época, década de 90, início dos anos 2000, a gente ia muito no cinema. Mas hoje o sistema de streaming, acho eu que o Cinemark
terá grandes dificuldades aí nos próximos anos, tá certo? Bom, quem são inquilinos também muito fortes? As redes de fast food, McDonald's, Burger King, estão espalhadas aí pelos shoppings e são inquilinas aí do XP Malls. Nós temos lojas americanas, que aí já passou um pouco mais de dificuldade, Centauro, que já falamos aqui, a maior varejista de artigos esportivos da América Latina. Nós temos Alpargatas, Havaianas, no caso, que estão em todos os shoppings hoje. Nós temos a Riachuelo, que também é um forte varejista hoje, né, que também está ali como cliente do XP Malls. Enfim, o portfólio é muito bem distribuído do XP Malls, com grandes inquilinos, tem uma receita muito diversificada, inclusive estacionamento, lojas, e são ótimos shoppings, tá? Vimos aqui que os dividendos não caíram, o que me leva a crer que realmente é uma especulação do mercado aqui quanto à taxa Selic em alta, tá? Bom, eu fiz as compras, vou deixar aqui agora para você o comprovante bancário, realmente comprei bastante essa semana e entrando dinheiro eu quero comprar mais, né? Inclusive te fiz a pergunta aqui no começo do vídeo, não sei se você viu. Eu tô super ansioso nessa época, porque eu tenho vontade de sair comprando tudo. Tem muito fundo imobiliário barato de qualidade. Você também está se sentindo assim? Compartilha comigo essa emoção, que eu quero saber a tua opinião. Compartilha aqui embaixo comigo nos comentários, tá certo? Mas é isso aí. Toda semana trazendo um vídeo aqui de educação financeira, ações, fundos imobiliários e espero que você tenha gostado desse vídeo. Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, já me ajuda demais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.